Grande terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia com todo mundo aí? Então tá bom. Olha só, a aula passada eu falei com vocês sobre os regimes totalitários, né? Nós vimos as características comuns, né, desses governos fascistas pelo mundo, como o fascismo italiano, o nazismo alemão, o peronismo, o salazarismo, o franquismo, né? Algumas características até do Getúlio Vargas mesmo, que alguns historiadores chegam a falar que é o varguismo, né? A ditadura, depois que a ditadura, né, o modelo de governo que o Vargas adota no Estado Novo, que foi a sua ditadura. E hoje eu vou falar para vocês sobre o fascismo italiano, tá? Então acompanha comigo, olha só. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês lembram, quando a gente viu, a Itália ela começa de um lado, né, na guerra, e um ano depois do começo da guerra, a Itália troca de lado, passa para a Entente, né? Por que isso? Porque prometeram para a Itália. Quem prometeu? Inglaterra e França e os Estados Unidos também. Prometeram, né, que se a Itália trocasse de lado durante a guerra, terras no continente africano, tão desejados pela Itália, seriam entregues a ela. A Itália troca de lado, luta a guerra inteira e quando a guerra acaba, a Itália não recebe o que foi prometido. Tá? Não cumprem com a promessa. E, além disso, você tem um número muito grande de perdas de soldados, né, italianos, o território italiano foi atacado, e você tem uma crise econômica em todo o continente europeu, não seria de menos que a Itália também não estivesse aí. Então a Itália sai também arrasada da guerra e muito pé da vida, porque não cumpriram com as promessas durante a guerra, né, quer dizer, pós-guerra, que tinham sido prometidas logo no começo do conflito, né? E aí, crise econômica vai gerar ali desemprego, fome, miséria, uma insatisfação do povo muito grande, né, com relação a isso tudo. E você vai ter explodindo por toda a Europa, por toda a Itália, desculpa, greves, tá? Greves gerais, manifestações de vários cunhos políticos. É o caos acontecendo na Itália, tá? Não no mesmo nível que aconteceu na Alemanha, mas, né, era uma crise pesadíssima na Itália. E aí, nós teremos surgindo na Itália a ideologia socialista muito forte. Tá? Não só na Itália, na Europa inteira. Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, as ideias socialistas ganham muita força. E na Itália não é diferente. Você tinha as Ligas Vermelhas. Tá? Ligas Vermelhas foi quando grupos socialistas começaram meio que ganhar espaço dentro da política, tendo voz, né, com o povo. E aí isso aí vai deixar muito preocupado a elite, a burguesia italiana. Por quê? Porque uma das características do socialismo é ir contra a propriedade, as ideias de propriedade privada, né? Eles são a favor de uma reforma agrária, muitas vezes nacionalização, estatização de bancos, empresas. Então a elite italiana ela começa a ficar preocupada caso, né, quer dizer, começa a ficar preocupada da ascensão rápida que esses partidos socialistas, ou a Liga Vermelha, como era chamada, começa a ter na Itália. Então o que acontece? Muitos da elite italiana, empresários, banqueiros, comerciantes, passam a financiar a ascensão de um partido chamado Partido Fascista Italiano. Tá? Por quê? Porque uma das características do fascismo italiano era o anticomunismo, né? Ir contra as ideias comunistas. E o líder deste partido fascista italiano era o Benito Mussolini. Tá? Então, eles vão ganhando poder, vão ganhando poder. Eles se intitulavam Camisas Negras. Por que Camisas Negras? Eles eram um partido político, mas eles andavam fardados de preto, armados também. Né? Não esqueçam das características do fascismo que a gente viu na aula passada, o porquê disso. Tá? E foram ganhando espaço, foram ganhando adeptos, foram prometendo coisas ao povo que eles não podiam cumprir e chegaram ao poder. Tá? Olha só, em 1919 é a data oficial da fundação do Partido Fascista Italiano, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Você tem então o Partido Fascista Italiano
assumindo ali o controle, por exemplo, dos meios de comunicação, censuravam muita coisa antes e depois do governo. E em 1922 nós teremos a Marcha sobre Roma. O que foi a Marcha sobre Roma, Diogo? Os camisas negras fizeram uma grande manifestação pelos centros de Roma, tá? Uma manifestação de força mesmo, mostrando todas as pessoas que faziam parte. Eles caminharam pelas ruas de Roma, exigindo que o Benito Mussolini tivesse algum cargo importante dentro do governo do rei italiano, né? Logo depois disso, ainda em 22, o rei italiano ele vai nomear o Benito Mussolini primeiro-ministro, ou seja, abaixo do rei, quem mandaria na Itália agora era o primeiro-ministro Benito Mussolini, beleza? Olha só, depois que ele assume ali como primeiro-ministro, ele governa tranquilamente, tá? A princípio. O partido fascista começa a ser eleito dentro do parlamento, até com grande quantidade de cadeiras, eles recebem muitos votos, são eleitos vários fascistas para o parlamento italiano. E aí, em 1929, nós teremos uma intervenção do Mussolini no governo. Devido à crise econômica tão forte que estava, dos vários conflitos que você tinha entre socialistas e fascistas dentro do governo, o Mussolini toma uma medida drástica. Assim. Ele fecha o Congresso italiano, o parlamento italiano, ele cancela as eleições, ele manda prender uma galera, ele passa a censurar, ele manda perseguir um fascista de fato mesmo, todas as características, e aí ele mostra quem ele era, né? Ele mostra que ele estava no poder e controlaria sem apoio não, né? Sem obedecer ninguém, muito menos o rei da Itália, tá certo? Ele praticamente dá um golpe nele mesmo e assume com mais força ainda o governo. Uma outra coisa interessante é que você vai ter um acordo entre a igreja e o Mussolini, porque o Papa ele vivia ali na Itália, em Roma, né? E o Mussolini tinha medo, né, que você tivesse alguma interferência da igreja dentro das suas ideias. O Papa, que eu não lembro o nome agora, mas um Papa que estava no poder assim que o Mussolini chega ao poder, não era muito agradado com as ideias do Mussolini, né? Só que esse Papa morre. E aí você tem um outro Papa aparecendo, que é o Papa Pio XI, e alguns documentos já mostram, já comprovam que ele era um cara bem próximo do Mussolini e meio que fascista também, tá? Mas aí você, querendo onde eu quero chegar com isso, você vai ter um acordo entre igreja e governo, e Estado. É o Tratado de Latrão, né? O Tratado de Latrão, ele vai criar o Vaticano, né? O menor país do mundo controlado pelo Papa. É um país dentro do outro país, né? O Vaticano fica dentro da Itália. Então o Mussolini fala, olha, igreja, estou lhe dando uma região para vocês governarem, vocês vão controlar, ali dentro vocês vão fazer o que vocês bem entenderem, e no resto da Itália vocês não me incomodam, né? E aí a igreja aceita, o Vaticano é construído, o Papa governa o Vaticano, mas o resto da Itália, o Mussolini agora deita e rola, beleza? Fecho por aqui, próxima aula, nazismo alemão. Valeu!